Oi, pessoal. Boa tarde, né? São aproximadamente quase 1 hora da tarde. Hoje, quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026. Vamos falar aqui seguir aqui nosso diário de trade, né, pessoal? O nosso vídeo que mostramos aqui diariamente as operações que fazemos no nosso mercado brasileiro, nos ativos mini índice e mini dólar. Pessoal, hoje foi um loss, certo? Pegamos aqui, ó, uma venda neste gatilho aqui. Esse de hoje foi um pouco dolorido por conta que ele veio só pegar o nosso stop e depois começou a andar bem a nosso favor, né, pessoal? Mas nem vai ser a primeira e nem a última vez que isso vai acontecer. Precisamos nos acostumar, certo, pessoal? Com este tipo de situações. E essa foi a entrada de hoje. Para o pessoal que tiver mais interesse aí no racional, após aqui a, a gente mostrar aqui o nosso relatório de performance, eu vou fazer aqui um comentário, né? Vou explanar um pouco mais aqui, um pouco do racional da nossa operação, certo, pessoal? Alguns colegas aí pediram e eu vou falar aqui para ver se vocês gostam da forma do vídeo, né? Da forma que vamos abordar aí esse novo conteúdo. E se caso vocês gostarem e quiserem que a gente poste mais dessa forma, a gente depois pode ir mudando um pouco o formato e fazendo alguns tipos de racionais, ok, pessoal? Mas as postagens aí das operações diárias, realmente o meu interesse é fazer sempre umas postagens curtas, certo, pessoal? Uma postagem curta que fica ali de fácil visualização, sem, sem ficar muito cansativo, né? Para quem quer acompanhar diariamente nossas operações, o resultado, né? E para a gente também que faz, né? Mas assim, uma vez por semana, uma vez ou outra, podemos pensar em fazer algum formato diferente aí. A nossa intenção é tentar ajudar da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Pois quem tiver interesse aí mais na parte racional da operação de hoje, fica com a gente aí que vamos falar sobre isso também. Certo, pessoal? Então pronto, pessoal. Voltamos aqui ao o nosso assunto diário, né? Do nosso vídeo. Falar das nossas operações diárias. Fizemos aqui esta venda, certo, pessoal? Deixa eu ver. Nossa, isso aqui não. Aqui, a ferramenta. Fizemos a venda neste candle gatilho, certo, pessoal? Uma regressão aqui, as, as regressões de 61, a zona de ouro de Fibo, certo, pessoal? Tínhamos aqui a zona de ouro de Fibo, aproximadamente nessa região, certo? Deixou esse gatilho aí, entramos na possibilidade de continuação, certo, pessoal? De venda aí para o dia de hoje. Fizemos a entrada ao romper a mínima do candle, certo, pessoal? Com stop na máxima do candle e o nosso alvo padrão, né? Estava mais ou menos por aqui, eu acho. O alvo padrão 800 pontos. Enfim, ativou a nossa entrada e poucos minutos depois veio aqui, pessoal. Pegar o nosso stop, certo? E aí entrou uma forte força vendedora aí que andou bem a nosso favor aqui, né? Logo em seguida. Mas eu nem parei para visualizar, mas eu acho que não pegou nosso alvo não, certo, pessoal? Ele teria retornado aqui, certo? E provavelmente teria nos tirado no zero nesta operação. Claro, né? Se não nos tivesse tirado no stop primeiro, né? Mas enfim, foi um stop aí que eu até brinquei lá no Instagram, né? Stop doeu bastante aí. São alguns tipos de stop que costumam doer um pouco mais, né? São esses stops que ele, após que ele tira da operação, começa a andar bem a seu favor. E o outro tipo de stop também que eu acho bem ruim é aquele que geralmente ele vem só pegar sua entrada e logo em seguida, na velocidade da luz, vem pegar o seu stop. São esses dois tipos de stop que realmente dói bastante e realmente se não tivermos um bom controle no momento ali, a gente pode acabar, né, pessoal, perdendo a cabeça, querer brigar aí com o mercado, enfim, são gatilhos que podem trazer aí para dias de fúria e dias com maiores prejuízos, certo, pessoal? E com a pouca experiência que nós temos hoje nesse mercado,
uma das coisas que a gente pode trazer é justamente essa, é aceitar completamente o stop, certo, pessoal? Aceitar, por mais que ele tenha lá só lhe tirar e depois ir pagar o alvo, andar bem a seu favor, mas não adianta esquentar a cabeça. Se você acha que não dá mais para operar naquele dia, fecha a tela do computador. Amanhã, no próximo dia útil, tem novas oportunidades, certo, pessoal? E esse é um dos principais caminhos aí que a gente tem que seguir para, se quiser chegar na tão almejada consistência. Certo, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Foi uma operação no dia de hoje, certo? Um stop. Vamos abrir aqui nosso relatório de performance. Dia de hoje. Tá carregando aqui, né? Aqui, pessoal, como foi uma pontuação maior hoje, né, pessoal, acabamos o stop ficando um pouco assim, um pouco maior do que o nosso risco, né? O nosso risco gira em torno de R$ 200, certo? Mas foi uma operação que tinha um stop um pouco maior, de 400 pontos. E resolvemos entrar aí com 3 contratos e ficou aí em média de R$ 240, certo, pessoal? O pré-juízo no dia de hoje, uma operação na nossa conta da mesa 07 final 494. Beleza, pessoal? Esse foi o dia de hoje aí. Agora, para quem tiver interesse de acompanhar um pouco do racional, que o que nos fez executar essa venda, fica no vídeo aí que vai ser bacana. Vamos lá, pessoal. Aqui, pessoal, claro, todo mundo que vem acompanhando o índice aí, né, nos últimos dias, vê como ele já vem, né, com bastante força na ponta compradora, certo, pessoal? E claro, e já ficando também um pouco bastante esticado em relação aqui, né, pessoal, a média de 9, certo, pessoal? Esse aqui foi o candle de ontem, certo? Do dia de ontem. Se prestarmos atenção, claro, já conseguimos visualizar que ele está bem distante da média de 9, certo, pessoal? Isso aí já, no nosso operacional, já indica que ele se encontra um pouco esticado, certo, pessoal? Esticado aí na ponta compradora. E assim, a gente muitas vezes evita de operar nesse movimento aí já quando ele se encontra dessa forma, certo, pessoal? Ele pode continuar subindo, claro que pode. Ele pode subir aí 10, 15, 30 mil pontos perfeitamente e ninguém pode ser contra isso. Agora, acaba que muitas vezes ele vai acabar subindo sem mim, certo, pessoal? Porque realmente nessas situações aqui, realmente a gente já começa a ter mais cuidado e olhar mais para operações na ponta vendedora. Agora, claro, a gente também não vai chegar e vender em qualquer lugar, certo, pessoal? Deixando bem claro isso aí. Claro, pessoal, aqui, só para a gente frisar também aqui, tudo isso que a gente fala aqui se trata apenas de opiniões próprias, certo? Aqui não tem recomendação de nada, certo, pessoal? Aqui só são opiniões próprias que a gente compartilha com os colegas aqui, tentando ajudar de uma forma ou de outra, mas não tem recomendação de compra nem recomendação de operacional de forma nenhuma, certo, pessoal? Vamos continuando aqui. Pronto, pessoal. Ou seja, antes, já no pré-market, vamos apagar isso aqui. Não tinha esse candle aqui, isso aí? Não tinha esse candle. Ou seja, já no pré-market, a gente já analisava que o ativo se encontrava já longe da média de 9. Um pouco esticado aí já, certo, pessoal, na ponta compradora. Ou seja, já não estávamos mais olhando tanto para a operação de compra. Isso era o que nós tínhamos aqui pelo gráfico gráfico diário, né, isso, pessoal? Não tinha nenhuma barreira pela frente, certo, pessoal? Não tínhamos aqui nada de região relevante pela frente que pudesse barrar o preço, enfim. Não tinha nada que ser traçado pelo gráfico diário. Agora vamos lá no gráfico de 60 minutos. Já pelo gráfico de 60 minutos, pessoal, vamos apagar isso aqui que também não tinha, né, isso? No pré-market aqui, visualizávamos o ativo ainda em forte tendência de alta, certo? Tá bem claro e nítido aqui a forte tendência de alta aí que o ativo vinha se deslocando a favor do movimento de compra. Médias apontando para cima, certo, pessoal? Ou seja, movimento muito forte aí. Realmente, para pensarmos em operar na ponta vendedora, tínhamos que ter algo realmente forte aí, certo, pessoal? Algo realmente forte. Até então, não estava pensando aqui em nada na ponta compradora e para vender precisávamos ter algum gatilho interessante dentro do nosso operacional. Ou seja, pelo gráfico de 60 minutos também não tinha muita coisa que ser desenhada, certo, pessoal? Não tínhamos aqui nenhuma região aqui, certo, pessoal? Que pudesse barrar o preço, certo? Não tínhamos nada. Ou seja, nada a ser desenhado também. Vamos agora para o gráfico de 5 minutos, que é o nosso gráfico operacional.
Como eu falei para vocês, pessoal, nos gráficos anteriores, o ativo pode continuar subindo indefinidamente, certo, pessoal? Tá demonstrando muita força, mas claro, a partir do momento que ele passa muito, ele não vai subir o resto da vida. Isso aí também eu acredito que todo mundo concorda comigo, né? Um- é, um- é, é uma das únicas certezas que temos nesse mercado, né, de day trade, é que nenhum ativo vai cair pro resto da vida e nenhum ativo vai subir pro resto da vida. E outra certeza também que temos é que o stop uma hora ou outra vai chegar. Essa é uma das únicas certezas que a gente tem, enfim. E como a gente sabe que o ativo não vai subir pro resto da vida, em algum momento ele vai recuar, ele vai, né, vai corrigir. Enfim, a partir do momento que ele começa a se distanciar muito das médias, a gente fica mais propenso a achar que ele está mais próximo de uma correção, certo? Mas nada que impeça dele continuar subindo. Mas tínhamos isso em mente. Não, eu acredito que o mini índice já subiu muito. Eu acredito que nos próximos dias ou hoje ele pode começar a querer fazer uma correção. E claro, a gente tem que estar sempre prestando atenção nisso e com olhos atentos para, se possível, aparecer uma oportunidade na ponta vendedora, né? Querendo pegar pelo menos uma pequena correção ali, a gente tem que estar atento e tentar pegar essa correção. E foi o que fizemos hoje, certo, pessoal? Mas por quê? Qual foi o contexto que utilizamos hoje? De forma geral, como eu já expliquei a vocês, estávamos ali, né, já achando o ativo um pouco esticado. E no primeiro candle do dia, pessoal, ele já demonstra para a gente aqui, ó, esta forte rejeição. Certo, pessoal? Isso aqui já nos diz que o ativo pode estar perdendo força na ponta compradora aí, chegando forte força vendedora, rejeitando aqui, pessoal, rejeitando aí no primeiro candle do dia, deixando um forte pavio aí na ponta de cima do candle, certo? Dando a entender aí que poderia entrar uma força vendedora no dia de hoje. Só isto não seria suficiente para fazermos aqui uma venda, certo, pessoal? Só isso não seria suficiente. Precisaríamos aguardar, pelo menos aí, certo, pessoal, a formação de um pivô de baixa, que foi o que aconteceu aqui, ó, neste candle de força vendedora aqui, pessoal. Neste candle formamos aí um pivô de baixa, certo, pessoal? Aqui, ó, perna de baixa, correção, mais uma perna de baixa, formamos aí um pivô de baixa. Com isso, poderíamos já acreditar que realmente poderíamos ter aí uma força vendedora mais atuante no dia de hoje. E com isso, o que é que nós esperávamos? O que é que nós esperávamos? Uma regressão, certo, pessoal? Para entrar neste candle aqui da formação do pivô, pessoal, ele teria dado até gain, né? Mas sendo que ele era muito amplo. Vamos ver aqui o tamanho dele. Ó, seria um candle aí de amplitude de 810 pontos. Pelo nosso operacional, a gente colocaria a nossa entrada ao romper a mínima, certo? Deste candle, que poderia ser um gatilho, mas como ele era muito amplo, no nosso operacional, pessoal, a gente considera ali um candle gatilho até aproximadamente os 500 pontos, certo, pessoal? Passa de 500 pontos, a gente já começa a não enxergar ali como tão interessante, por conta que já é uma pontuação muito exagerada, certo? Enfim, e por isto, este aqui não se tornava um candle gatilho, mas se esse candle que tivesse 500 pontos, pessoal, ele seria um candle gatilho, pois estaria já aí formando um pivô de baixa, certo? Que poderia nos dar condições de pensar na ponta vendedora, visto que o ativo já vinha esticado na ponta compradora, enfim. Era uma operação mais arriscada, sim. Todas as operações contra a tendência são mais arriscadas do que a contra a tendência, pessoal. Eu acredito que quem não seja iniciante e quem for iniciante aprendam isso. Todas operações contra a tendência sempre vão ser mais arriscadas do que a favor da tendência. Mas isso não indica que você não possa operar contra a tendência. Mas que você saiba que realmente está correndo um pouco mais de risco e precisa talvez filtrar melhor as operações. Mas são bem mais complexas. Enfim, como este candle aqui realmente era muito amplo, acabamos não fazendo a entrada, mas se por acaso fosse um candle de aproximadamente 500 pontos, que é mais ou menos ali o nosso limite de aceitação, certo, pessoal? Para um tamanho de um candle, para servir como gatilho, poderíamos ter entrado aqui, ó, ao romper a mínima. Teríamos aqui ó, o stop na máxima do candle, certo, pessoal? Não foi pego em momento nenhum. Ele ativou aqui, ó,
Ele ativou o que no gatilho, fez uma regressão aí, certo, pessoal? Uma bandeirinha aí e depois fez aqui o rompimento, né? O rompimento da bandeirinha, dando continuidade ao movimento de baixa. Fez mais uma queda, depois fez mais uma correção complexa aqui, certo, pessoal? Fez mais uma correção complexa aqui, um pouco mais complexa aí, um pouco mais duradoura, e logo depois rompeu novamente, e aí sim, iniciando um forte movimento de baixa, certo, pessoal? Já abaixo de todas as médias aí, certo, pessoal? Já abaixo de todas as médias aí, e dando um forte movimento de baixa. Ou seja, se tivéssemos pego este candle aqui como gatilho, teria nos dado gain, mas infelizmente, né, pessoal, a gente não vive de si, né? A gente trabalha com o que operamos e da forma que fazemos. Como eu acabei de dizer a você, a gente não tinha como operar nesse candle por conta que ele estava fora do nosso método aí, né? Pelo tamanho dele. Mas então, enfim, como esse aqui não se encaixou no nosso, o que é que nós estávamos aguardando? Não, vamos esperar agora uma regressão, uma formação aí de uma possível bandeirinha, como ele formou, né? E uma regressão a pelo menos a zona de ouro de Fibo, certo, pessoal? Se pegarmos aqui, ó, as retrações de Fibo e pegar dessa pernada aqui, ó, essa última pernada de baixo, teríamos aqui essa região que é entre 50 e 61,8%, certo, pessoal? É conhecida como zona de ouro das retrações de Fibo aí, é entre 50 e 61,8% de retrações. Tínhamos aqui como sendo a zona de ouro. Estávamos com essa zona aí traçada no nosso gráfico e vamos aguardar e ver se ele deixa algum gatilho interessante nesta zona aqui das retrações. E foi o que este pequeno gatilho deixou, né, pessoal? Tá bem claro aqui, ó, essa forte rejeição aí na zona de ouro das retrações de Fibo dessa última pernada de baixo, certo, pessoal? E foi o suficiente para fazer essa entrada. Venda ao romper a mínima, stop na máxima, com alvo, nosso alvo aí 2 para 1. Certo, pessoal? Como eu acabei de dizer, era uma entrada mais arriscada, certo, pessoal? Tinha aqui as médias pela frente, certo, pessoal? Tínhamos aqui a média de 9, tínhamos aqui a média de 20, mas como eu acabei de dizer, operações contra tendência, sempre você vai ter as médias pela frente. E sempre vão ser mais arriscadas. E hoje, seguindo todo o contexto, seguindo aí nossa leitura, certo, pessoal? Achamos que valeria a pena correr esse risco. Mas infelizmente aí nos tirou no stop na operação. E o mais importante é que nós seguimos o plano. Estamos dentro do gerenciamento de risco. Como vocês viram lá, foi uma operação que está dentro do nosso risco, certo, pessoal? Como eu expliquei a vocês, fugiu um pouco ali, R$40 do risco que corremos, que é 200, por conta do tamanho do stop, que foi um stop alto aí de 400 pontos, enfim. Fica um pouco mais difícil para a gente controlar ali a nossa position size. E acaba passando um pouco, mas nada demais, certo, pessoal? Eu acredito que o mais importante é isso. É sempre seguir o método operacional com gerenciamento de risco e disciplina. Beleza, pessoal? Eu acredito que ficou claro para vocês aí, certo? O racional da operação. E não tem muito o que fazer. Agora chegou o dia, né, pessoal? Que realmente alguns estávamos aguardando, né? Para ver se regulariza aí nessa essa tendência de alta sem freio aí do índice. E ele tá querendo, né? Tá querendo. Já fez uma correção. Por enquanto tá corrigindo aí. Tá caindo aí 1,30%. E já deixamos aí no gráficos maiores, né? Uma correção em relação às médias de curto prazo. Certo, pessoal? Vamos aguardar o fechamento do pregão para ver como é que ele vai finalizar. E tentar amanhã, né? Fazer novas leituras e que seja um resultado melhor do que foi hoje. Mas no mais é isso. Se vocês gostaram aí do conteúdo, se vocês gostam também desse tipo de vídeo mostrando um pouco do raciocínio aí de forma mais completa do nosso operacional, claro, pessoal, isso aqui é uma forma que é um tipo de operação que nós fazemos, certo? A gente não só opera retrações de Fibo, a gente não só opera a formação de pivô, a gente tem vários tipos de operações para o nosso dia a dia. Essa aqui foi uma, certo, pessoal? Do dia de hoje. Se vocês querem que a gente continue postando esse tipo de conteúdo, a gente pode trazer mais vezes aqui, certo?
de algum dia específico, de um dia ou outro, a gente pode trazer esse tipo de conteúdo aqui, que, claro, sei que para a maioria não vai ser interessante, por conta que muitos operam de forma diferente, mas se tiver um ou outro que opere parecido, ou queira entender melhor da forma que operamos, pode deixar nos comentários aí que a gente começa a fazer mais esse tipo de conteúdo. Beleza, pessoal? Eu espero que o vídeo de vocês tenham sido melhor do que o nosso. E valeu, até a próxima.